Se dinheiro não é importante, por que que Jesus fala tanto sobre ele? E hoje, para falarmos sobre dinheiro, sobre prosperidade, enriquecer, né? Eu trouxe o Lucas, nosso convidado de hoje. Muito obrigada, Lucas, Carol, tudo bem? por aceitar o meu obrigado. convite, né? Tá aí tirando esse tempinho para estar conosco aqui. Imagina, obrigado pelo convite. E falar de um assunto que é muito polêmico, mas que muitas pessoas não se falam, né, Lucas? Que é sobre o dinheiro. Que para mim, Lucas, é onde pega muito essa questão, porque envolve toda a vida da pessoa, né? Sim. E principalmente dos cristãos que estão dentro da igreja. E quando a gente fala dos cristãos que estão dentro da igreja, e vamos falar desse tema prosperidade, dinheiro, por que que muitas pessoas prosperam e outras não? Legal, baita pergunta, porque assim, a Bíblia, ela vai falar muito sobre dinheiro, sobre várias formas, né? Tem um pastor, antes de responder sua pergunta, tem um pastor americano que chama Howard Dayton. Ele esmiuçou a Bíblia inteira, obviamente na versão americana, e ele separou cada versículo em categorias. E aí ele fez um somatório de tudo isso, né? Isso faz muitos anos, né? Acho que foi 2002, se eu não me engano, essa pesquisa, 2003, alguma coisa assim. Ou seja, não tinha inteligência artificial naquela época, né? Ele fez por conta mesmo. E ele chegou numa conclusão que se você somar os temas, a temática, fé e oração, que é um fundamento nosso, um fundamento do cristão, ele aparece mais ou menos umas 500 vezes na Bíblia. Se você somar tudo que fala sobre dinheiro, finança, prosperidade, ele aparece 2.900 e poucas vezes. Muito mais. Por que que Deus coloca tanto a temática financeira, né? E aí ele chega a algumas conclusões e eu concordo com todas elas. A primeira é porque se você resgatar o Novo Testamento e todos toda a história de Jesus, né? Todos não as pregações, nossa, fugiu a palavra. As parábolas, versículos? As parábolas, tá tentando lembrar a parábola. Se você puxa todas as parábolas de Jesus, você vai ver que tinha, somando todos os evangelhos, tinha mais ou menos 32, 33 ali, diferentes parábolas. 16 é sobre dinheiro. Uhum. Ele não está falando sobre finanças, ele não está dando uma aula financeira, não está falando de economia, mas ele envolve o dinheiro nas parábolas. Por quê? E aí ele responde, ele fala, porque quando Jesus falava para uma multidão, ali tinha pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas que, nosso cotidiano hoje, classe média, pessoas brancas, negras, tinha todo tipo de gente ali. E todo mundo precisa usar dinheiro no dia a dia. É uma temática que envolve o dia a dia de todo mundo. E além disso, a única vez, isso foi o pastor Rudy, quando eu fui no podcast do pastor Rudy, ele mencionou isso, eu gravei e foi muito legal. Ele fala que na Bíblia inteira você nunca vê Jesus chamando alguém ou algo de Senhor sem ser Deus. Ele só faz isso uma vez. Que ele menciona o dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, senão amará um e odiará o outro. Ninguém pode servir a Deus e a mamon. Uma vez eu ouvi, não sei se é verdade, que o maior inimigo de Deus não é o diabo, é o dinheiro. É o amor ao dinheiro, exatamente. É o amor ao dinheiro. Tem muita gente na igreja, a gente vem de uma cultura evangélica cristã, se você pegar muitos anos atrás, que a pessoa não podia ser rica, ela não podia enriquecer. Era pecado enriquecer por causa do amor ao dinheiro e tudo mais. Só que Deus nunca falou que ter dinheiro é ruim. Abraão foi um cara multimilionário, vamos dizer assim. Se você pega a fortuna de Salomão, até os dias de hoje se calcula que, pelo que ele tinha na época, ninguém no mundo até hoje chegou no patrimônio dele. Isso também, uhum. Então, são pessoas de Deus, pessoas usadas por Deus, estão na Bíblia e foram muito ricas. A história inteira, a genealogia inteira de Abraão ali, os filhos dele, os netos, os trisnetos, todo mundo rico. Então, qual que é o problema? Não é ter dinheiro, é amar o dinheiro. E aí, quando você pega alguns versículos que se baseiam nisso, a gente olha para Salmo 24, por exemplo, vai falar que Deus, né, ele é o Criador dos céus e da terra, e do Senhor é a terra. Do Senhor é a terra, sua plenitude e tudo que nela existe. O que nela existe é inclusive o dinheiro. E aí você volta um pouquinho ali, em Deuteronômio, Moisés vai falar a mesma coisa. Moisés vai falar que eis os céus e os céus do céu são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tudo que nela existe, tudo que nela há, inclusive dinheiro. Então, quando a gente começa a olhar para a temática de amar o dinheiro, a gente vê lá nas cartas de Paulo, ele fala bastante isso, em 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6 inteira, capítulo 6 ali, ele vai falar muito sobre dinheiro. Tem uma parte lá que ele fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro. Sim. Então, quando a gente traz isso para dentro da igreja, a gente tem alguns conflitos, né? Eu já vi
né? A gente estava comentando no bastidor aqui antes. Sim. Eu já vi pessoas dentro da igreja com um salário de 3 dígitos aí, ganhando 100, 120 mil, que estava endividado. Isso, o que que é? É uma pessoa que não tem controle, mas é uma pessoa também que, não sei, ali, nesse caso desse irmão em específico, eu consegui ajudar ele de algumas formas ali de controle. Mas, olhando para o temático do dinheiro, se fosse um cara que amava o dinheiro, um cara que ganha muito dinheiro, ele vai se afastar da igreja. Sim. Antes de eu me converter, eu trabalho com consultoria financeira faz muito tempo, antes de eu me converter, um dos meus clientes era um cara que ele era de igreja e eu não. E eu vi ele montando um planejamento todo para comprar uma fazenda. E quando ele comprou a fazenda, ele nunca mais foi para a igreja. Ou seja, ele usou o dinheiro para um bem, que até então, qual mal tem comprar uma fazenda? Qual mal tem você ter um canto, um refúgio? Mas de domingo, de sexta-feira ele ia, ficava até domingo à noite e não ia mais para o culto de domingo. Quarta-feira, nossa, tá cansado, tem que cuidar. Aí ele começou a entrar em compra de gado, compra de cabeça de boi, essas coisas, ele se endividou e ele perdeu tudo. E aí eu falo, qual que foi o problema ali? Foi a gestão? Talvez, mas na minha concepção hoje, eu vejo que o amor ao dinheiro entra no coração desse cara. Sim. Deus, obrigado pela bênção, até aqui tá ótimo, não preciso mais de você, e vou curtir minha fazenda. Então, eu vejo muito isso no dia a dia nosso, e às vezes as pessoas acabam tropeçando nessas coisas. Sim, né? E aí a gente entra naquele ponto que também estávamos conversando, sobre que as pessoas querem, muitas pessoas querem levar pro lado espiritual. Total. Ah, eu não consigo prosperar, eu não consigo ter dinheiro porque eu tô amarrado, porque eu fizer macumba, porque o diabo não consegue, o diabo não me deixa, o diabo não sei o que. E aí a gente, nossa, é o que você tá falando, nem tudo é espiritual. Total. E nem tudo também é algo que a pessoa, e às vezes sim é espiritual, né, Lucas? E aí a gente tem como identificar? Tem como identificar, claramente. A gente vê que, eu falo que existem, a gente até comentando, né? Existem 3 tipos de problemas financeiros, né? Tem os problemas que a gente entra sozinho, que foi falta de gerenciamento, que 90% são esses. Às vezes existe problema financeiro que Deus vai permitir você passar para te dar alguma lição, às vezes você está se afastando do propósito. Eu já vi gente se afastar do propósito e aí aconteceu alguma coisa ali, e geralmente no nosso dia a dia hoje o dinheiro envolve tudo, né? Envolve casamento, envolve tudo. Nossa vida financeira, nossa vida familiar, nosso dia a dia. Então, às vezes apertou o dinheiro ali, a pessoa, opa, né? Então, eu mesmo tive um testemunho bem legal. Eu tinha recebido em 2020, depois da pandemia, 2022, eu recebi uma proposta mas eu ia ganhar 10 vezes mais do que eu ganho hoje. Mas eu ia ter que ir para Londres. Eu falei, meu Deus, vou morar em Londres, morar num país legal, país de primeiro mundo, para ganhar 10 vezes? Falei, aceitei. Pergunto se eu orei alguma vez perguntando para Deus se era o que ele queria para mim. Não perguntei. Aí o que eu e minha esposa fizemos? Vamos. Começamos a vender todas as nossas coisas de casa, a gente morava numa casa de aluguel, começamos a vender tudo que era nosso. Aí a minha esposa, ela deu uma ideia, ela falou, amor, eu ia viajar, se eu não me engano, em dezembro. Dezembro a gente ia fazer a viagem e ir embora. Isso aconteceu em agosto, pra você ter uma ideia. Em setembro a gente começou a vender tudo e aí ela teve a ideia, ela falou, viu, se a gente vender tudo, sair da casa e ficar na casa, meu pai tem chácara, meu sogro também tem chácara, vamos ficar na casa de um deles, que é grande, cabe a gente economiza o dinheiro do aluguel. O dinheiro do aluguel já dá para comprar passagem e ir. Falei, nossa, genial, vamos, fechamos. Vendemos tudo, fomos. Em setembro, finalzinho de setembro, minha esposa engravidou. E aí a gente não estava planejado, né? Aí ela falou, amor, não quero mais. Não quero ir mais porque eu não vou para um país que eu falo inglês, ela não fala ainda, né? Ela fala mais ou menos, fala o básico. Falou, mas como que eu vou ficar grávida sozinha num país que eu não conheço ninguém, você vai trabalhar fora? Não dá, esquece, vamos recusar. Deu 3 semanas, ela quase morreu, porque foi uma gravidez ectópica. O feto ficou preso na trompa, explodiu a trompa dela, não deu tempo, foi muito rápido, não deu tempo de fazer exame. Ela chegou no hospital com hemorragia, com infecção generalizada dentro. O médico falou pra mim, ele falou, não sei se você acredita em Deus, bora, porque não tem muito o que fazer não, sua esposa, do jeito que ela chegou aqui. E aí, naquele dia lá, eu falo que foi o dia que eu me entreguei de fato pra Deus, porque eu ajoelhei, comecei a orar, e falei, Deus, salva a vida da minha esposa, que eu nunca mais saio da tua presença, nunca mais saio da tua obra. E aquele dia, eu ouvi Jesus falar comigo. E foi um negócio muito, tipo assim, foi um milagre de Deus, porque o médico falou pra mim, olha, sua esposa, ela tem 1 hora de vida, porque ela perdeu muito sangue já. E ela tá com infecção, eu não sei como vai estar lá dentro. Essa cirurgia leva 3 horas. Então, muito provavelmente, ela não sai da sala de cirurgia. Foi o que ele falou pra mim, fora da frente dela, porque ela ia fazer a cirurgia acordada e não podia tomar anestesia.
E nessa que eu comecei a orar, foi 11 horas da noite, mais ou menos isso que ela deu entrada. Deu 11h40, a enfermeira me chamou. Ela falou, Lucas, acabou a cirurgia. Eu falei, morreu. Ia durar 3 horas. O médico falou, olha, cara, você deve ter orado bastante, porque a gente abriu sua esposa, estava tudo separado. A parte que estourou estava de um lado, o sangue estava do outro. Ele falou, foi muito rápido para limpar, foi muito rápido para operar. Ele falou, nunca vi nada parecido. Ele pediu até permissão para fazer um caso de estudo e tal. Foi um negócio que, assim, foi a primeira experiência pesada que eu tive com Jesus ali. E aí eu falo para você, voltando à pergunta, né? Usei meu testemunho para responder sua pergunta. Sim. Será que foi alguma falha de planejamento meu? Não, era uma bênção na minha cabeça. Vou ganhar 10 vezes mais do que eu ganho aqui. A Libra hoje está em mais ou menos R$7, acho, cada uma. Eu comecei a fazer conta, eu falei, meu Deus, vou ganhar lá o que eu nunca ganhei. É uma bênção de Deus, vou para cima. Nunca ajoelhei para perguntar. Na empolgação, na ânsia, né, do dinheiro, coloquei o dinheiro na frente de Deus. Sim. E não era o que Deus tinha para nós, porque ele passou um tempo, agora a gente tem com a nossa filha, graças a Deus, a Chloe. Hoje virei pastor, minha esposa virou líder do Ministério de Dança, e a gente, através da obra de Deus, a gente viu tanto de coisa que a gente acabou ajudando o reino, sabe? Através de Deus, através do Espírito Santo. Então foi um mover de Deus ali naquele momento que eu só pensei no dinheiro, simplesmente. Sou apaixonado pelo dinheiro? Não, nunca fui um cara ganancioso, nunca fui, mas naquele momento eu me deixei levar, entendeu? Então, às vezes as coisas estão no nosso dia a dia e a gente não percebe. Não percebe. Foi mais espiritual mesmo. Total, né? Total. Então, tem vezes que vai ser espiritual, né? Tem vezes que vai ser espiritual, igual foi comigo naquele momento. Vai ter gente, eu sou consultor financeiro, eu tô com mais de 30 clientes hoje aqui em Piracicaba. E a maioria que tem problema financeiro é por falta de gestão. Não tem problema nenhum espiritual nisso. É gerenciamento, é você gastar menos do que você ganha. Só que às vezes, né? Ter controle, as pessoas saem gastando tudo no cartão de crédito. Pum, pum. Eu adoro cartão de crédito, acho que é uma baita ferramenta, mas Sim. Você tem que saber usar. Sim. A pessoa não sabe, ela sai parcelando, ela esquece que daqui 5, 6 meses, ela já virou o mês devendo metade do que ela ganha. E aí como que ela vai pagar o resto do custo de vida dela, entende? Então, isso é um problema espiritual? Na minha concepção, não. É um problema um problema gerencial. É um problema que a gente resolve com a educação financeira. Que a maioria escolhe não querer fazer. Porque eu vi uma postagem sua, como eu te convidei, eu fui ver suas postagens para ver também do que a gente poderia falar. E eu vi uma postagem sua, se você tem esses problemas, né, vamos identificar. E um deles era não querer ver a fatura. Não, tem gente que tem medo. E tem gente que tem medo, né? Então, é uma escolha. Total, uma escolha da pessoa, né? Total. Jesus vai falar em Mateus 6 que a gente não... Ele fala assim, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça destrói, né? Acumulem para vocês tesouro no céu. O que Jesus está querendo dizer ali? Tudo que a gente ia acumular aqui na Terra é passageiro, né? A mensagem é essa. Só que se você continuar lendo o capítulo 6, né? Ele vai falar que no versículo 21, ele vai falar, onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Ou seja, o nosso coração, ele pertence àquilo que a gente mais estima. E aí, qual que é a chave que eu peguei aqui? Dando até esse exemplo que eu acabei de citar no meu testemunho. Naquele momento, o que eu mais estimava era a minha vida financeira. Sim. Eu não coloquei Deus e Jesus em nenhum lugar à frente do processo. Hoje, com a lição aprendida, né, e obviamente cada vez mais estudando a palavra, eu tenho alguns negócios, algumas linhas de trabalho e eu sempre oro para Deus, coloco Deus como meu sócio e peço para Deus me ajudar todo dia eu faço essa oração. Para Deus me ajudar nas minhas escolhas, nas minhas decisões, que o Espírito Santo clareie minha visão, minha mente. E agora as coisas começam a ficar mais claras pra gente, né? E aí você continua descendo o capítulo 6, bate muito o que a gente tá falando. Porque ele vai continuar falando lá depois que ninguém pode servir a dois senhores, né? Que é esse capítulo 24 que eu citei. E lá no versículo 31, aqui que tá a chave, ele fala assim, ó, vou até abrir aqui. Versículo 31, ele fala assim, ó, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. O que a gente mais vê crente fazendo hoje em dia? Nervoso. Preocupado com um problema financeiro, preocupado com o que vai comer, que vai entendeu? Então aqui Deus está dando a direção, né? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. A gente inverte isso às vezes. Sim. Então, óbvio, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que se planejar, a gente tem que cuidar. A minha consultoria financeira é muito focada nisso, em planejamento. Porque eu falo assim, cabe ao homem fazer planos, né? Sim. Só que a própria Bíblia diz que os planos de Deus são maiores que os nossos. Só que para o plano de Deus ser maior que o nosso, a gente tem que ter algum. Não sei se você concorda. Então eu vou muito nessa linha, que primeiro a gente planeja
E, obviamente, ora para Deus, para ver se está no centro da vontade de Deus. E se tiver amém, vai dar certo. Se não tiver, eu sei que Deus tem um plano muito maior para mim. Sim. Às vezes a gente toma um não e fica frustrado. E aí eu tô falando de finanças também. Porque às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar aquele carro que a gente queria, não mora na casa que a gente queria, não tá comendo no restaurante que a gente queria, e a gente se frustra. Mas aí a gente vem aqui para Mateus 6,31 e lembra, né? Os pagãos é que se preocupam com essas coisas, né? Então é uma lição muito forte que a gente aprende olhando diretamente para a Bíblia. Sim. E dentro desses 2.000 versículos que a gente vai falar alguns deles hoje, que o pastor Howard Dayton lá lembrou, especificou e detalhou, a gente vê que cada um deles trata alguma parte financeira do povo hoje. Então às vezes a gente vai falar de dívida, a Bíblia fala muito de dívida, a Bíblia vai falar muito de planejamento, a Bíblia vai falar muito de investimento. A Bíblia fala de todos os setores financeiros. Então, independente do momento que a pessoa que estiver nos ouvindo está, pode ter certeza que tem uma palavra de Deus para ela, para direcionar a vida dela financeira. Sim. Só que às vezes a gente se trava muito na Bíblia com questão espiritual e esquece que Deus deu o caminho para tudo. Eu falo que Deus criou o jogo, e a Bíblia é o manual como que se joga. Sim. E aí tem um amigo meu que fala que não só isso, ele veio pro jogo, jogou, zerou o jogo e mostrou até aqui como se joga. Então assim, a gente tem que entender um pouco mais essa questão e a parte financeira é muito importante para isso. Com certeza. Você tá falando, tô aqui, né, pensando em algumas perguntas e é como... Isso é o que eu encontrei na internet. Desculpa. Imagina, e é como a gente tinha falado, né? Você mesmo falou, vai vir dúvidas que são dúvidas de quem estiver nos assistindo também. Uhum. Quando a gente fala desse versículo que eu acho muito bom, que é busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, já ouvi muito assim, mas então você não quer que eu faça nada, né? Então eu vou ficar aqui esperando de mão beijada, as coisas acontecerem, né? Uma pessoa radical. Então, como que a gente fala na prática, Pastor Lucas, que a pessoa tem que entender o que é buscar o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas? Muito boa pergunta. Você comentou sobre orar a Deus, tudo, né? Mas as pessoas falam, tá bom, eu oro e eu fico aqui esperando. Ou eu oro e... Aí as pessoas... Falta fé, né? Falta Perfeito. Também essa questão. Então, toda essa... Legal, muito boa pergunta. Na minha visão, né? Isso é a minha visão sobre Bíblia. Quando a gente se preocupa com essas coisas, quando a gente está preocupado com a fatura do boleto amanhã, e é normal, porque, cara, se eu não pagar, minha água vai cortar, minha energia, enfim. É que você está falando do planejamento, tem que ter o planejamento, mas tem gente hoje que está nos ouvindo de repente, que ela está numa situação, tipo, a pandemia veio, muita gente perdeu dinheiro, perdeu o emprego, hoje está numa situação, o Brasil infelizmente vive numa situação crítica financeira, né, enfim, é muito mais... vamos dizer assim, espiritual do que financeira, mas isso é um outro papo, dá um podcast inteiro falar disso. Mas respondendo sua pergunta, às vezes a gente se preocupando com essas coisas, elas acabam virando uma espécie, entre aspas, entendo o que eu quero dizer, de idolatria. Porque a gente está mais focado no problema do que em Jesus. E óbvio, eu tenho esse método que funciona muito para mim, que eu sempre acordo orando para Deus pedindo direção, antes de eu começar a trabalhar. Às vezes eu vou dormir tarde, fico trabalhando até 3, 4 horas da manhã, já acordo às 8 para começar a trabalhar num ritmo maluco, e aí eu tô meio acordando, ainda minha esposa fala, não esquece de orar. E aí eu falo, opa, pera lá, então antes de ligar o computador, vamos orar aqui. Então assim, é um costume que a gente tem, e que na minha opinião, espiritualmente falando, funciona muito bem. E então eu sempre... Obviamente, peço para Deus me dar direção. Eu tenho meus planos, eu tenho meus desejos, meus sonhos, meus objetivos. E é importante, né? Total, tem que ter. Com isso, tem que ter. Mas eu sempre peço para esses planos estarem no centro da vontade de Deus, porque não adianta nada. O pastor César fala muito isso na nossa igreja. A pessoa, se ela for muito bem sucedida fora de casa, mas dentro de casa ela perdeu, igual Davi, ela é um fracassado. Então, tem muita gente procurando soluções, mas não está procurando Jesus. Olho na internet, olho a inteligência artificial, pesquiso, tento criar novas ideias, tento ter uma receita, uma renda extra. E não está errado. Não está errado, mas coloca Deus em primeiro lugar. É isso que Jesus está falando aqui em Mateus 6. Então, quando a gente começa a olhar o texto, ele vai falar, no final aqui na parte 32 e 33, ele vai falar, os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Salomão vai falar também que sobre as flores do campo, sobre os pássaros, que Deus nunca deixou faltar nada para eles. Imagina para nós, né? Que somos mais importantes para Deus do que as plantas, os animais. Então as pessoas às vezes esquecem que a gente tem um pai.
E aí ele termina o versículo 33 falando, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Só que às vezes as pessoas entram numa utopia de pedir muitas coisas para Deus e criar uma expectativa numa coisa que não faz muito sentido. Sim. Então às vezes elas se frustram, porque não vão ser atendidas. Então a gente precisa primeiro refletir aonde eu estou, financeiramente falando e espiritualmente falando, e o que eu preciso fazer? Vamos orar para Deus, eu estou endividado. Espírito Santo, me ajuda a criar um plano, a conseguir uma renda extra, a ter novas ideias, a gastar menos, que é o mais importante quando a pessoa está endividada. E se ela já tem esse plano, me ajude a alinhar com exatamente, o seu, né? Exatamente, Carol. Porque às vezes é o que passa muito assim, que eu vejo. A pessoa tem plano, tem estratégia. Eu vejo muita gente se mexendo assim, pra tentar, né? Mas aí você fala, nossa, mas... Aí você que tá de fora já percebe, fala, nossa, mas será que isso tá alinhado com Deus? Perfeito. Pra mim não faz sentido essa pessoa querer isso, se ela tá na igreja, sabe assim? Ela quer vincular a vida espiritual dela com o ganhar de Deus. Tipo, ó Deus, eu tô servindo você, tô servindo na igreja, sou aqui um voluntário, tô vindo todo culto, então me dá o meu prêmio. O seu prêmio já foi dado, Jesus já pagou. Sim. A gente tá lá pra adorar e servir a Deus pelo que ele já fez, não pelo que ele vai fazer. Entende? E aí a gente olha pra 1 Timóteo 6, Paulo fala assim, ó, nada trouxemos para esse mundo, dele nada podemos levar. 1 Timóteo 6, versículo 7. Ele vai falar, pois nada trouxemos para esse mundo, dele nada podemos levar, pois tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Bate muito com o que Jesus fala em versículo 6. Só que ele continua, alguns querem ficar ricos e caem em tentação, em armadilhas e em desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e da destruição. Então às vezes a gente fica bitolado, foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei bitolado na riqueza, fiquei bitolado na proposta, vou ganhar 10 vezes mais, vou ganhar lá em Londres, num país de primeiro mundo, o que eu não ganho aqui no ano inteiro em 3 meses. Sim. E aí ele termina aqui, ó, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então ele não está falando que o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. E o que é o amor? É você colocar as coisas na frente. Quando a gente conhece, muito provavelmente quando você conheceu o seu esposo, vocês se conheceram, teve aquela paixão, e chega um momento que a gente fica, tipo assim, vidrado naquilo. Nossa, que homem legal. A mesma coisa que aconteceu comigo. Sim. Nossa, que mulher bacana com a minha esposa e tal. A gente acaba, às vezes, perdendo a linha e transformando isso, colocando na frente de Deus. Sim. Então, às vezes, a gente faz isso com filhos. A gente faz isso com o esposo, com a esposa. A gente faz isso com o dinheiro. Sim. Coloca as coisas na frente de Deus. E aí ele termina falando, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Então, olha o resultado que Paulo está falando. A pessoa foca tanto em ficar rica, tanto em ganhar dinheiro, que ela esquece do principal. E ela esquece do que Jesus ensinou. Sim. Que o Pai já preparou tudo. Então, a gente precisa orar para estar em linha com o que Deus quer para nós. Para o nosso ministério, para o nosso propósito, tudo. Entende? Então, às vezes, a gente quer se desviar disso para, de repente, ter uma vida aos olhos do mundo mais confortável, mais rica, entendeu? E não aos olhos do Pai, exatamente. Agora, outra questão. Nós vemos muitas pessoas ricas que estão, de fato, alinhados com Deus. Total. Por isso que você vê muita gente, de fato, prosperando, né? E crescendo e se desenvolvendo. E aí você vê, né? Poxa, por que outros não estão? Mas é isso que você está falando, né, Lucas? Propósito. Essa questão desse propósito. E quando você traz filhos, que você trouxe filhos, aí eu já vou entrar na pergunta. Como ensinar os nossos filhos a prosperar e a enriquecer também, porque prosperar é uma coisa e enriquecer é outra, né? Perfeito. E aí você pode explicar até vir com as duas, a ensinar a prosperar e enriquecer, e o que é prosperar e o que é enriquecer. Não, tá totalmente conectado. A gente tem eu fiz recentemente, no final do ano passado, eu fiz uma palestra para os convergentes da nossa igreja, né? O Danilo e a Thay me convidaram para falar de finanças para os adolescentes e conecta muito com o que você está falando. Por quê? Essas crianças, elas vão crescendo, elas vão aprendendo dentro de casa, na igreja e no mundo. O que é o mundo? É a escola, nem todo mundo que está na escola, de repente, confessa a mesma fé, não é todo mundo que consegue colocar o filho numa escola cristã. Então, às vezes, a gente se depara com essa situação. Como blindar o filho disso, né? A gente tem que educar ele desde cedo. Então, assim, a minha filha ainda tem 7 meses, é minha primeira filha, eu não tive a oportunidade ainda de pôr na prática tudo que eu aprendi. Sim. Mas uma coisa que teve eu não lembro o nome dessa pastora, eu vi um Reels dela, eu vou lembrar, depois eu comento. Você vai me ajudar, porque o meu tem 6 anos. Mas legal. Boa. Então, é aí que ela fala, do 7 aos 8, do 7 aos 9 ali nessa região,
até começando antes, no 6, é a parte que a mente está mais absorvendo informação. E quando você começa com atividade... Eu não estou falando para você ensinar economia básica para seu filho, né? Filho. Filho. Eu não estou ensinando... Não vai ensinar o que é uma taxa Selic, o que é economia para ele. Mas você vai criar rotinas e atividades que comecem a criar consciência nele do dinheiro. Então, por exemplo, uma situação que ela fez muito legal, ela mostrou lá, ela tinha 2 crianças, eu vou achar o vídeo, eu mando para você depois. Se você quiser, você até complementa, coloca no link aqui para o pessoal assistir. Ela traz umas moedinhas, né, simbólicas, não é dinheiro de verdade, e ela explica para os 2 filhos dela, acho que um tem 7, o outro tem 9, alguma coisa, 2 anos de diferença eu lembro, acho que 6 e 8 ou 7 e 9. Ela dá a mesma quantidade de dinheiro para eles por tarefas que eles ajudam na casa. Então, tarefa simples, por exemplo, veio jantar, ganhou uma moedinha, coloca num quadrinho lá. Veio jantar na hora certa que chamou. Foi tomar banho. Então ela encaixa a rotina que ela quer implementar na vida da criança com uma atribuição financeira. E chega no final da semana, ela vai presentear eles conforme a quantidade de moeda que eles tiveram. Só que aí o pai fala assim, filho, você quer... Ele faz com uma fruta, acho que foi uma banana. O menino gostava muito de banana. Você deu uma banana para a criança lá. Você quer comprar por uma moedinha essa banana agora? Ou você quer que o papai te dê 2 bananas dessa amanhã e aí você me dá também uma moedinha só? Aí a criança pensa. Ela fala assim, eu não tô com tanta vontade de comer agora, eu quero 2 amanhã. Aí fala, tá bom, então dá uma. Ou seja, sem a criança perceber, você já está ensinando ela o poder do investimento. Tá. Você guardou mais um dia esse dinheiro e no dia seguinte você ganhou 2 prêmios. E aí ela vai aumentando a complexidade das coisas, entende? Tá. Então, você pode começar com atividades pequenas, simples, que a criança absorva e entenda, poxa, então se eu esperar... Não precisa ser amanhã, mas se eu esperar à noite, se eu esperar mais algumas horas, eu vou ter um prêmio maior. Você começa a mostrar para ela que o longo prazo, né, pensar no amanhã, é benéfico. E aí a hora que ela começa a criar mais maturidade, e ali ela fala dentro dos 12, 13, começar a entrar na adolescência, você já começa a falar de dinheiro de fato. Então, filho, tá vendo aqui essa energia que você usa aqui? O papai tem que juntar dinheiro para pagar. O papai vai trabalhar agora, a mamãe vai trabalhar agora para pagar essa energia. Então, você começa já a mostrar financeiramente como funciona. Ela tem todo um método lá, eu achei super legal, só que eu não lembro o nome dela agora, depois eu te mando. Eu tô rindo porque, eu já tentei algumas vezes falar pro João, assim, coisas que ele fica assim, pensando, eu falo, gente, o que tá na minha cabeça falar uma coisa dessa que a criança não vai entender. Mas uma dúvida minha, você está falando sobre isso, e eu já ouvi sobre isso, já ouvi ao contrário, e aí a gente fica doida como mãe, como pai, porque vem várias opiniões. Assim, eu já ouvi assim, que sim, tem que incentivar. Mas aí já vi outra pessoa que eu não sei se eu concordei, que fala assim, mas isso aí é uma obrigação da criança fazer, vir comer, vir tomar banho. Só que eu vejo, porque eu já fiz isso com o João, eu tenho um quadrinho lá no quarto, que eu marco carinha feliz ou triste com tudo que ele fez. Orou, lavou a louça, papapá. Perfeito. E no final da semana ele ganha R$1, R$5, que pra ele já é, muita coisa. Mas a criança ela não tem ainda a noção do que é obrigação ou não, né? Ela tá aprendendo ainda, né? Então você tem que criar forma. Eu acho que cada filho é diferente. Que você tá falando isso, porque eu tô me sentindo feliz, porque você só tem um. Tenho a menina de 2 aninhos. De 2. Mas ela ainda não entende nada. Não entende, mas você provavelmente já viu muita diferença entre eles. Em personalidade, em formas, é muito diferente. Sim. Como que você vai implementar o mesmo método para as 2 crianças e tentar ter resultados iguais, se elas são diferentes, entende? Tem como. Então não tem como. Então, na minha opinião, você tem que tentar, cada pai, cada mãe tem que tentar identificar ali uma forma de se comunicar com o filho mais simples. Essa mulher, ela fala muito disso, ela fala que com o filho mais velho dela, ela já é mais didática, porque ele já tá um pouco mais à frente. Ele já tem 9 anos, se eu não me engano, ele já tá entendendo um pouquinho melhor. Já começa também a entender mais. Aí o dele é no sorvete. O dele é no sorvete. Se eu der fruta pro menino lá, ele não vai querer. O outro gosta de fruta, o outro gosta de sorvete. Então, ela vai moldando ali conforme as crianças. Que então, é o que eu penso também. Eu acho muito legal trabalhar dentro de casa assim. Total. É que daí vem, né, que tá toda aquela questão, aí você muda tudo, a sua opinião. Hoje em dia, se você começar a ouvir muito que vem de fora, você não vive, né? Você não pode nada. Mas na Bíblia, Lucas, fala um pouco pra gente da disciplina que fala, né? Sobre usar a vara até com a disciplina. Gente, eu entrevistei a líder do Ministério Infantil, e ela fala sobre... A Stephanie. E ela fala sobre a varinha da disciplina, né? Legal. E aí eu quero que você fale sobre isso na questão financeira. Legal. A Bíblia ela vai falar de questão financeira sobre vários tópicos. Então, por exemplo, a gente vai ter
versículos falando de generosidade, né? Jesus vai dar alguns exemplos de generosidade. Ele fala até que existem ofertas erradas. E o que Jesus está querendo dizer? Depois a gente pode até entrar nesse tópico. Eu quero entrar nesse tópico, Como a gente, quer falar já? A gente já destrincha e vai entrando nos outros. Pode Mas entrar, enfim, pode... Jesus, rapidamente, Jesus vai falar, em Mateus 6, ele começa falando... Mateus 6, para mim, acho que é o capítulo favorito da Bíblia, focado em financeiro, né? Porque ele tem muita lição ali. Ele começa falando para ajudar os necessitados, ali no versículo 1 ao 3, versículo 1 ao 4, ele começa falando de ajudar os necessitados. E aí ele vai falar que nesse trecho, quando você fizer algo bom, não toque trombetas. O que ele está querendo dizer? Autopromoção. Quando você já viu na internet o cara, olha eu aqui, ó, com dinheirinho eu vou ajudar o irmão pobre aqui, ó. Olha eu ajudando o irmão pobre. O cara está se autopromovendo. E também é aquela parte que tem que ser a mão direita pecar. Nesse versículo, quando a mão direita não precisa saber o que a esquerda tá ofertando ali no caso, né? Então aqui, o que Jesus está ensinando, né? Qual que é a motivação da oferta? Eu estou ofertando para de fato ajudar o cara? Ou eu estou ofertando para mostrar como é bonito ofertar, para ganhar seguidor, para ganhar like, né? Nessa geração que a gente está. E aí ele fala que a motivação, ela tem que ser maior que o próprio ato. Então, por exemplo, eu estou ajudando um irmão, eu não preciso ficar divulgando, eu não preciso ficar... Essa é a minha opinião. E aí bate do que a Bíblia está falando. Tem muita gente que faz as coisas para se promover. Sim. Então, toda oferta, toda ajuda, generosidade, está alinhada com a vontade de Deus? Depende, aqui Jesus está falando que não toque trombetas. E aí o que ele fala mais para frente? Em outro versículo, em outro capítulo mais para frente, Jesus vai falar da viúva, que Jesus estava em frente ao gasofilácio, visualizando como as pessoas ofertavam. E aí acho que é Marcos 6, se eu não me engano. Ele vai falar que as pessoas como Jesus estava vendo como as pessoas ofertavam, não quanto. E aí, o que é o gasofilácio? Eu comecei a estudar um pouco, eu tenho uma bíblia de estudo lá que é gigantesca, ela tem desenho, um monte de coisa legal, e eu não sabia. O gasofilácio, ele é uma madeira, ele é uma caixa, em cima dessa caixa é um cofre, e em cima dela, ela tem uma trombeta. Para que servia isso? Para as pessoas jogar dinheiro dentro da trombeta, e aí, por que tem a trombeta? Porque ela batia no fundo e fazia muito barulho. Então, quanto maior a oferta, maior barulho. Os judeus faziam isso. E aí Jesus estava em frente, vendo todo mundo jogando um monte de dinheiro lá, e barulho, e barulho, e barulho. Aí chega uma viúva com 2 moedinhas, e aí Jesus fala, essa aqui foi a que mais ofertou, porque ela deu tudo que ela tinha. Nossa, eu já ouvi muito esse versículo, mas não tinha entendido ainda onde era jogado e o Exatamente. O gasofilácio era isso, era uma sala cheia de caixas, essas caixas, cada uma tinha uma trombeta em cima. Obviamente que a questão era por segurança, para a pessoa não enfiar a mão, porque a trombeta vai afinando. Sim. Mas, obviamente, aqui Jesus está falando do som que a trombeta faz. E, obviamente, era isso que você estava falando, era autopromoção. Autopromoção. Então, a pessoa chega com muita moeda, faz muito barulho e ela se promove. E ela não. E a mulher não, ela entregou 2 moedinhas, mas ela entregou tudo que ela tinha. Então, quando a gente for ofertar, né, em frente a Jesus, em frente a Deus, a gente tem que entender a nossa motivação, até para ajudar os outros. Então, comprei uma cesta básica. Vou levar uma família que precisa ali, não precisa ficar postando, filmando, até, sabe, tem gente que faz isso. E o outro motivo que ele cita é que ele vai falar que algumas pessoas procuram aplausos para a motivação que ela está fazendo, para a generosidade dela. Então, ele vai falar da mão direita e da mão esquerda, né? Que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Então, o que isso significa? É não celebrar os próprios atos. A gente está fazendo de bom coração porque Jesus ensinou. Não porque eu preciso de mais like, de mais views e tudo mais, entende? Então, essa parte é muito forte. E aí, quando a gente, voltando para a parte da educação... Da disciplina, tudo, né? A gente começa a olhar que tem muitos subtópicos financeiros ali dentro. Então, a gente pode falar de dívida, a gente pode falar de planejamento de fato, a gente pode falar de gastar. A Bíblia vai falar sobre gastar. Tem como gastar certo, tem como gastar errado. A Bíblia vai falar sobre poupar. A Bíblia vai falar sobre investimento, sobre reserva de emergência. O poupar... E o não gastar é diferente? Sim, porque o poupar é você guardar uma porção do seu salário, da sua receita, do seu dinheiro para um objetivo. O gastar é você gastar de forma consciente, sem luxo, sem pensar... Porque, por exemplo, vou dar vamos dar um exemplo do gastar, por exemplo. Dar um exemplo do gastar e dar um exemplo do poupar. Isaías 55:2 vai falar o seguinte. Isaías vai falar, por que gastais o seu dinheiro com aquilo que não é pão e o fruto do seu trabalho com aquilo que não pode te satisfazer? O que Isaías está falando aqui? Gastar
o seu dinheiro com aquilo que não é pão é gastar com coisas que não importam. Coisas que são, sabe, supérfluas. Tá. E aí, o que ele está falando? O irmão que comprou o iPhone novo porque viu o outro que tinha também, mas ele não tinha condição. Eu vou comprar um carro novo porque tudo na minha igreja está andando em carro novo e eu não tenho, meu carro é velho. Só que eu não posso ainda. Então você acaba gastando errado. E não que comprar seja errado, é o que você Não, tá falando. não é porque errado. não pode. Mas a pessoa está comprando para impressionar os outros, Sim. não porque ela precisa ter aquele produto. Sim. E tem um estudo, eu não lembro, às vezes eu fico vendo as coisas na internet, eu anoto a mensagem, mas não lembro quem falou. Né? Tem muita coisa hoje, né? Inclusive, um gancho, eu vi uma informação essa semana que me surpreendeu. O tanto de informação que existe na internet hoje, uma criança de 7 anos tem mais acesso à informação do que Abraham Lincoln tinha na época dele. Olha como isso é maluco. Uma criança hoje de 7 anos tem mais acesso a informações do que Abraham Lincoln tinha na época dele. Então olha como que o mundo tá cheio de coisa, Meu né? Deus, tem muita fechando a caixinha ali da informação. Mas aí, falando de gastar, Provérbios 13:7 fala assim, ó, alguns são ricos e fingem que nada têm. Outros são pobres e fingem que têm grande fortuna. A paulada que a gente toma aqui. Por quê? Alguns são ricos e fingem que nada têm. Aqui Salomão tá batendo no cara que podia ajudar mais, podia ofertar mais, podia ser mais generoso e não é. Finge que não dá. Finge que não dá, finge que não tem. E depois da vírgula ele fala do que é pobre, mas finge que é rico. Por quê? Para impressionar. Que também tá errado. Tá Você errado. quer ajudar, mas é pra impressionar. Não Então adianta olha nada. como que a Bíblia fala como gastar é errado, entendeu? Isso, o gastar com sabedoria espiritual e sabedoria de Deus, é você, né, não gastar por causa da dopamina, né? Tem um estudo que fala que quando a gente compra um celular novo, um carro novo, alguma coisa cara, o nosso pico de dopamina bate a mesma coisa de um pico de um usuário de droga. Só que depois de alguns meses isso vai despencando. Por quê? Porque não é uma droga, a gente não tá usando todo dia. Sim. Mas o cara que compra um iPhone novo, comprou um iPhone 17 laranja, lindo, maravilhoso, gostei. É um pico. Tá lá em cima. Mas logo já não é mais um novo iPhone, vai vir outro. Setembro já tem outro, já... entendeu? Sim. Então, a gente às vezes acaba ficando refém, virando escravo e até mesmo idolatrando o poder da nossa compra. Entendo. Então tem o gastar errado. O poupar, a gente vai olhar de novo para Salomão. Salomão fala muito ensino financeiro. Provérbios 30:25 ele vai falar da formiga, que a formiga, criatura de pouca força, armazena comida no verão. E lá no capítulo 6, versículo 6 também de Provérbios, Salomão fala assim, ó, observe a formiga preguiçoso. Ele já chega batendo, né? Observe a formiga preguiçoso. Olhe os caminhos dela e seja sábio. A formiga não tem chefe, não tem supervisor nem governante, mas ainda assim ela trabalha todos os dias e armazena a sua comida no verão. Tem organização, né? Ela armazena a sua comida no verão. Porque aí ele para ali, né? Aí você fala assim, mas a comida armazena a comida no verão? Como assim? A formiga, ela não pensa, ela não é um ser vivente, um ser pensante igual nós, mas ela faz por instinto. Qual que é o instinto que a formiga tem? Ela sabe que em meio período da terra vai estar calor, meio período vai estar mais frio. No período que está frio, ela não tem o que comer. Tem menos folha, chega o outono, não tem mais coisa para comer. Então, o que instintivamente a formiga faz? Ela poupa no mês bom para ela ali. No verão, que tem bastante escassez, tem bastante comida, ela poupa. Então, no verão, você vai ver um monte de formiga, aqueles risquinhos de formiga carregando folha e tal, né? Eu falo que tem gente, infelizmente, que é menos inteligente que uma formiga, para não falar outra coisa. Porque ela ganha uma promoção, ela ganha um 13º, ela ganha um bônus, ela sai gastando, sem ter uma reserva de emergência. Então a Bíblia aqui vai começar a falar um monte de coisa. E aí você vai começar a olhar para a questão de poupar e gastar, tem totalmente diferença. Então, a Eclesiastes fala que a sabedoria serve de defesa assim como o dinheiro. O dinheiro deveria ser poupado para ser uma reserva de emergência. Então, ele serve como uma ferramenta para, obviamente, abastecer a nossa casa, alimentar a nossa família, dar um conforto, uma vida melhor. Eu tô sendo hipócrita aqui, deixa eu falar para você, né, que não, vamos doar tudo e tal. Não é isso. A questão é você ter propósito com o dinheiro que você tem. Então, quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais, eu fiz até um acordo com a minha esposa e o sonho dela era ter uma casa própria. E ela tinha desde os 18 anos a casa desenhada na cabeça dela. E aí eu falei, quando a gente bater tantos R$1.000 guardados lá, a gente investe e faz a casa, porque daí não vai apertar financeiramente. E hoje, graças ao bom Deus, abriu agora, vai fazer 2 anos que a gente está nessa casa. E qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? Se tiver dentro de um propósito, se tiver dentro de obviamente um planejamento, primeiro eu tô dando um conforto legal para minha família. Agora eu já estou numa posição que eu consigo ajudar meus pais, agora eu consigo ajudar meu sogro, minha sogra, consigo ajudar as pessoas da minha volta, consigo ajudar mais na igreja. E tem essa questão, né, Lucas, também, da gente ter
E assim, vamos com cuidado do que eu vou falar, que eu Uhum. quero dizer. Que na Bíblia também fala da gente não reter tudo pra nós, Uhum. mas também não é sair gastando tudo. E Perfeito. é o que você tá falando, a gente quer às vezes mostrar, então não é pra mim reter, então deixa eu ajudar o próximo. A gente quer ajudar o próximo, também às vezes inconscientemente, não pra mostrar, mas nossa, tô guardando pra mim, então tudo tem que ter essa sabedoria, né, Total. Lucas? Eu tava vendo aqui alguns outros versículos, tem vários versículos anotados. Provérbios 28:20 fala assim, ó, o homem fiel aos seus princípios serão ricamente abençoados, mas aquele que se apressa em enriquecer vai acabar na miséria. O que tá falando aqui, ó? Princípio, é questão de princípio. Então, Deus fala que o nosso primeiro ministério é a nossa casa, a nossa família. É o meu primeiro princípio. Primeiro eu vou dar uma vida confortável. Tem gente, obviamente, e glória a Deus por isso, que pensa muito nos outros, mas dentro de casa tá uma bagunça, entende? Não tá sobrando. Então, exatamente. Então, às vezes, a gente precisava dar um passinho para trás, organiza a nossa casa, organiza a nossa família. Agora sim eu tenho maior condição para ajudar quem tá à minha volta, ajudar os irmãos da igreja. E aí o ajudar aqui que Deus está falando, não tá falando só de finanças. Às vezes a pessoa que está nos ouvindo ali está numa situação financeiramente apertada, mas ela tem dons, ela tem habilidades, ela tem algum conhecimento que ela pode, de repente, estar ajudando com alguém, entende? Que é outra coisa que pega muito. A igreja fala sobre ajudar, sobre servir, e a pessoa direto vai no dinheiro, né? Ah, mas nossa, essa igreja só fala de dar dinheiro pros outros. Mas Não. de ajudar, gente, só de ouvir alguém, só de você ir sentar e ouvir alguém, Total. levar uma palavra, você tá ajudando essa pessoa, né? É isso aí. É muito interessante. Mais bem-aventurado isso. dar que receber, né? A Bíblia Mas fala é isso. verdade, nossa, mas é muito mesmo. E assim, era a dúvida que eu tinha, mas você respondeu que a diferença é em poupar e não gastar, né? Exato. Gastar com sabedoria, Gastar na com verdade. sabedoria e Isso. poupar, tem uma diferença, Tem, né? tem Legal. uma diferença. E, Lucas, pra gente já finalizar com o que eu queria trazer aqui, é a questão do dízimo. Tem muita gente que atrela o dízimo à obrigação, né? Ah, eu preciso dar o dízimo. Eu não falo nem dar o dízimo, eu uso outro verbo. Eu uso devolver. E eu começo falando, vou responder a primeira pergunta, depois eu vou concluir com o que é a minha opinião. Se você olha lá para quem fala que dízimo é do Velho Testamento e tal, quando Moisés cria a lei do dízimo, ele cria por causa do coração das pessoas e que ele estava lidando com muita gente. O pessoal ali era imaturo ao ponto de precisar de leis, precisar de uma lei que não podia matar o irmão do lado. Então, assim, você começa a ler as leis que Deus dá para Moisés, você fala, não, tem muita coisa óbvia ali dentro, certo? Então, o dízimo entra nessa questão. Só que, muito antes de Moisés, vem um cara chamado Melquisedeque. Então, quando Abraão vence a guerra, ele dá os espólios, ele dizima pela primeira vez. É a primeira vez que a Bíblia vai falar de dízimo. Então, como você fala isso que é uma lei, se ela já veio antes? Na minha concepção, não é uma lei, é um princípio. E, mais pra frente, no Novo Testamento, Jesus veio e acabou com o dízimo. Quando Jesus está andando com os discípulos, chegam os cobradores de impostos e falam, vocês não pagaram os dízimos. E Jesus chega e fala, Pedro, pega aquele peixe, abra 2 moedas e você vai pegar o nosso dízimo lá. É até um estudo legal isso que eu vi um pastor complementando. Muito provavelmente os discípulos de Jesus eram todos menores de idade, exceto Pedro. Porque quem tinha que dar o dízimo na lei judaica era o maior de idade. Por isso que Deus só pede para Pedro, pega 2 moedas e paga o meu e o seu. E o maior de idade naquela época? Era só Pedro, provavelmente. E tinha a idade? Naquela época, muito provavelmente, era 20 anos. Entendi. Mas aí entra muito no estudo, porque isso mudou ao longo do tempo. Deus, então, eles tinham menos que 20 anos, muito provavelmente eram adolescentes. Tem algumas linhas teológicas que seguem isso. Eu tô me aprofundando um pouco mais, não sou especialista no assunto. Sim, mas é legal. Mas é uma visão legal, porque você olha e fala, beleza, então se o dízimo, ele é do Antigo Testamento e Jesus veio para acabar, por que Jesus deu? Sim. E aí eu entro na minha opinião. Com base bíblica. Com base bíblica, obviamente. Né? Eu gosto de citar 3 versículos aqui, que além de Malaquias, né, Provérbios 3:9 fala assim, honra ao Senhor com seus bens e as suas primícias, de toda a tua renda, e se encherão fortemente os teus lagares e transbordarão de vinho os teus lagares. O que Salomão está falando aqui? Honrar a Deus com os meus bens e as primícias é ofertar para Deus em primeiro lugar aquilo que eu recebo. Então, às vezes, por exemplo, eu sou prestador de serviço e eu recebo uma vez no mês, junto todas as horas que eu trabalhei, a pessoa vai lá e me paga. Como que eu dou primícia disso? Porque primícia é diferente de dízimo. Primícia é os primeiros, né? Os primeiros, vamos dizer assim, naquela época a primícia foi criada no sentido da agricultura. Então, a primeira colheita é a primícia.
o primeiro cordeiro ali, o melhor cordeiro é a primícia. Então, a primícia é entregar para Deus o melhor, em primeiro lugar. Tá. Então, no meu ponto de vista, isso é minha opinião, eu recebo meu salário, a primeira coisa que eu faço é o dízimo. Eu estou dando para Deus ali a minha primícia. Tem gente que fala, não, a primícia você dá e depois você dá o dízimo de novo. Tem várias linhas teológicas disso. A minha visão aqui é, por que eu falo devolver e não falo dar? Porque Deus é dono de tudo. Aquele que deu, Quem que me deu saúde para estar trabalhando, para poder ter esse salário? Quem que me deu essa oportunidade? Quem que me deu a vida que eu tenho? Quem que deu meu casamento? Deus é dono de tudo. Sim. Todas as coisas, a gente falou ali, tudo pertence a Deus. Sim. Né? Moisés fala isso, Davi fala isso depois em Salmos, então tudo pertence a Deus. Se tudo pertence a Deus, o meu dinheiro também é dele. Sim. Então eu estou devolvendo 10% como um ato de fé. Tá. Como um ato de Deus. Às vezes tem irmão e irmã que está ouvindo a gente, vai falar, nossa, esses 10% pagaria tanta dívida, tanta despesa, tanta coisa. Mas aqui é um ato de fé, falando, Deus, eu confio tanto no Senhor, que eu sei que mês que vem tem mais. Então toma aqui 10% como um ato de fé, como um ato de dizimar, né? E aí Jesus fala em Lucas 16, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, né? Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Então a contribuição não está baseada no que eu ganho, está baseada na minha fidelidade. Sim. Tanto é que quando ele condena ali o dízimo que os fariseus, né, vêm pedir, eu acho que ele não está condenando o dízimo, ele está condenando a hipocrisia dos fariseus naquela época, porque eles faziam tantas coisas, exatamente, né? Ele fala depois do hortelã, de usar o copo sujo, mas enfim. E aí, concluindo essa parte, o dízimo ele não é uma troca. Eu vou dizimar, eu já vi muita gente falando isso. Nossa, eu sou dizimista, por que Deus não me abençoa? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falo, simplesmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque isso não é uma troca. O dízimo é uma bênção, é a graça, é você colocando sua fé do seu dinheiro em Deus. Na verdade, você está dando aquilo que você já teve, você não vai ter de novo porque você deu, né? Você tá me dando 100%, eu tô dando 10% para quem é dono do 100, entende? Então, isso muda tudo. Então, e para finalizar, Provérbios 11:24, que ele fala que a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido, aquele que oferta também será ofertado. Então, aqui a questão do dízimo é eu saber que eu estou dizimando para ajudar a minha igreja a crescer, para ajudar a minha igreja, de repente, a ajudar um irmão que está passando uma necessidade que não vai chegar até mim. Você pode ter certeza, às vezes aparece uma pessoa pedindo ajuda financeira e a gente até entende, porque hoje em dia tem muito golpe também, né? Sim. Mas a gente analisa, entende, e as pessoas que estão no nosso convite a gente ajuda. Mas a igreja, ela tem muito mais oportunidade de ajudar pessoas. A pessoa, pensa numa pessoa extremamente, que é muito próxima de você. Às vezes por vergonha, ela tem medo de pedir, ela tem vergonha de pedir, mas na igreja ela vai lá e fala, ô pastor, me dá uma ajuda, quebrou meu carro aqui, eu sou Uber. Ó, pastor, eu perdi meu emprego aqui, eu não tenho renda. Minha mulher tá grávida, não tem como trabalhar. Assim. Ajuda eu. Então, às vezes, o pastor acaba ajudando com uma conta de... deixa eu ajudar você com a conta de luz. Deixa eu ajudar você com a conta da água. Às vezes, oferta com a pessoa. Mas como que a igreja faz isso se o povo não dizima? Não tem. Qual que é a receita da igreja? Nós, né? Nossa, entendeu? Então, aqui é uma questão de princípio. Eu estou dizimando, ofertando esses 10% para saber que eu... Em alguma forma ali, indiretamente, eu estou ajudando outras pessoas. Eu estou ajudando o reino de Deus a crescer. Porque automaticamente a nossa igreja cresce mais, aumenta e mais pessoas chegam, mais pessoas são ajudadas, mais pessoas são convertidas, são batizadas e automaticamente estou ajudando com o meu dízimo. E a pessoa tem que entender que se ela está debaixo daquela autoridade da igreja, ela está sendo abençoada também. Total. Isso aí também está vindo para casa dela. Perfeito. Uma dúvida que veio, Lucas, que eu acho que pode ser dúvida de muitas pessoas. Quando você falou aqui agora há pouco, que o primeiro princípio o primeiro propósito de Deus, assim, nos ajudar é a nossa casa. Se uma pessoa agora, ela tá com muita dificuldade, que ela não consegue nem dentro de casa mesmo, tá difícil. Eu já ouvi isso também. Ela não dizimar, ela está pecando, assim, ela está... Isso é bem polêmico. Eu já vi pastor falando que você tem que dizimar independente da endividado, falta na sua casa, mas não falta na igreja. Isso gera... Uma vez eu conheci Desculpa, não, pode falar. Eu conheci uma moça, ela estava passando uma dificuldade, a gente entrou nesse assunto, ela prestava serviço para mim. E aí ela falou, nossa, eu não vou dar o dízimo, porque tá difícil dentro da minha casa, como é que eu vou dizimar na igreja? Se eu dizimar vai faltar pro meu filho. Vai faltar pro meu filho. E eu fiquei em dúvida, falei, poxa vida, mas se ela tiver uma condição ali que aparecer para ela, uma porta que abriu foi Deus, e ela não tá dizimando, então eu vim com essa dúvida agora. Minha opinião, porque a Bíblia não fala explicitamente disso, por isso que tem muita polêmica. Tudo que a Bíblia não fala claramente vai gerar debate. Eu já tive
2 testemunhos de pessoas próximas a mim que me permitem passar esse testemunho para frente, já conversei com elas, até nas consultorias que eu dou às vezes. Teve uma irmã, sem citar nomes, que na pandemia ela ganhava muito bem, até a pandemia ela ganhava muito bem, um salário muito alto, e ela perdeu o emprego na pandemia. Ela tinha uma reserva de emergência, ela tinha ali 2, 3 meses para se manter, só que a pandemia durou muito mais que isso, né? Uhum. E a reserva dela foi indo embora, foi acabando, e ela não conseguiu se realocar. Quando ela conseguiu se realocar, não, desculpa, tô pulando a história. E ela passou 2, 3 meses ali gastando o dinheiro que ela tinha. Qual foi o propósito que ela fez com Deus? Ela falou, Deus, estou desempregada, ganhava um salário muito bom, tenho uma reserva guardada, mas eu vou continuar dizimando com a reserva que eu tenho sem ter salário, porque eu confio que o Senhor vai me abrir outras portas. Isso é um ato de fé. A Bíblia fala alguma coisa disso? A Bíblia ordena você dizimar desempregado? Não. É um ato de fé, é um ato de princípio. Ela continua dizimando, no meio da pandemia, todo mundo perdendo emprego, abriu uma porta para ela, que ela ganhou um pouco mais do que ela estava ganhando, inclusive. Sim. Como que você fala que isso não é Deus? No meio de uma pandemia onde todas as empresas estão fechando, ela abre uma porta para ganhar mais do que ela ganhava se ela já ganhava muito. Não tem como falar que não é. Entendeu? Uhum. Tem um outro exemplo de um irmão que me contou isso, e ele também me permite compartilhar, sem citar nomes. Ele estava trabalhando durante o dia, eu não lembro, parte metalúrgica que ele trabalhava, não era o suficiente para pagar a conta, a mulher dele grávida, não podia trabalhar, até não conseguia mais emprego grávida, e o que ele ganhava era muito pouco para sustentar, ele já tinha acho que 2 filhos, se eu não me engano, e a mulher grávida do 3º. O dinheiro que ele recebia de salário não pagava as contas da casa. Ele sempre terminava devendo, ele já estava com o nome sujo, estava com um monte de coisa para trás. As coisas vão atropelando, né? Ele começou a fazer Uber para render, para conseguir ter uma renda extra, e à noite ele trabalhava provavelmente das 8 da manhã até as 10 horas da noite, num Malemar Via Família. Então ele saía do trabalho e fazia Uber. Mesmo com a renda do Uber, não pagava tudo. Ele orou muito para Deus, e a história que ele me conta, que ele conta é assim, ó: Deus, eu não tenho condição de dizimar. Se eu dizimar, eu não vou conseguir comprar comida para meu filho. Então, eu faço um propósito com o Senhor. A partir do momento que o Senhor abrir uma porta nova para mim, der uma ideia nova, uma receita nova, eu vou ofertar tudo aquilo que eu deixei de ofertar, eu vou dizimar tudo aquilo que eu não consegui. Dentro, obviamente, da minha limitação, né? E ele conta que passou 3, 4 meses, alguns meses depois, ele recebeu uma promoção dentro da própria empresa que ele não estava nem almejando, transferiram ele de área, ele começou a ganhar 2 vezes mais e as coisas começaram a se organizar. Quando ele me procurou no meio do problema, ele tinha muito problema ali de gestão financeira, então, tinha muito gasto ali de gerenciar. Ele poderia dizimar mais. Então eu ajudei ele a diminuir um pouco as despesas. Por exemplo, eu falava para ele, cara, ele pagava, eu não lembro agora, tá? Vou dar um exemplo. Por que você paga R$120 de internet se você está endividado? Não faz sentido. Primeiro, que você está o dia inteiro em casa, você está o dia inteiro no trabalho, depois você está fazendo Uber. Por que você paga internet na sua casa 120? Para sua mulher que está lá, para seus filhos que estão lá, beleza, mas precisa ser uma internet cara, não pode ser uma de 30? Vai ser um pouquinho mais lento, vai não funcionar tão bem, mas você tem. É dentro da sua realidade. Por que você está gastando com Netflix e Disney Plus e não sei o quê, nesse momento que você está crítico? Então, teve dicas e sugestões que eu dei ali que foram gerenciais. Dicas de planejamento de gestão financeira. E ele foi cortando nesse momento e beleza. Mesmo assim não pagava tudo. A dívida dele, ele estava com o nome sujo, já, uma parte do salário dele já era, né, automaticamente pagava a dívida. Enfim, ele estava numa situação muito difícil. E aí ele orou para Deus e deu esse propósito. Como que eu vou falar para você, para esse cara, deixa seu filho com fome para dizimar? Na minha opinião, isso não cabe, entende? Não cabe nem no coração de Jesus. Sim. Eu fico muito pensando às vezes nessas questões, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus falaria no meu lugar? E aí, numa situação dessa, uma pergunta dessa, o que você acha que Jesus responderia para essa pessoa? Eu acho que ele falaria, vamos se ajudar, vamos Entende? Buscar, não tem problema. Então, isso é um princípio que eu carrego. Sim. Nosso primeiro ministério é a nossa família. Eu duvido que Deus vai ficar triste se eu focar essa questão. Mas aí tem o bom senso, né? Tem gente que abusa. Então já que o pastor Lucas falou isso, então eu vou cortar o dízimo porque minha situação tá apertada também, então eu vou gastar um pouquinho mais com isso. Mas daí gasta com o Disney Plus e não dizima na igreja. Entendeu? Verdade. É questão de princípio. Sim. E aí a gente volta a falar daquilo que a gente falou, de questão de idolatria disfarçada. Sim. Às vezes a pessoa tá colocando o custo de vida dela, o padrão de vida dela acima do que dessas coisas. Sim.
Outra dúvida, só para nós encerrarmos mesmo. Sim. Dízimo e oferta são diferentes, Totalmente. né? E vamos supor, uma pessoa ela não está conseguindo dar o dízimo, mas ela pode ofertar. Ela tem como gerenciar, a oferta sempre foi uma dúvida até pra mim, sabe? Hoje em dia eu sei que a oferta é aquilo que vem do coração, aquilo que você põe um propósito, Perfeito. né? Mas as pessoas às vezes, nossa, mas quanto eu vou dar de oferta, né? Isso aí não tem, vem muito da pessoa, A gente né? acabou de falar da viúva que deu 2 moedinhas, deu tudo que ela tinha. Uhum. A oferta vai muito da sua intenção e do seu coração. Sim. Oferta não é obrigatório aos olhos da lei judaica, dízimo é. Dízimo é um princípio de você devolver 10%. Oferta é você, numa situação melhor, conseguir falar, olha só, além do meu dízimo, eu vou ajudar com mais um pouquinho aqui. Vou comprar uma cesta básica, vou fazer uma coisa. Exatamente. Abre um jejum, Exatamente. eu vou ofertar por isso. Perfeito. Então é muito da questão. Mas a pessoa que hoje não consegue nem dizimar, não faz muito sentido na minha cabeça ela ofertar. Porque se ela não está dizimando é porque ela não tem condição. Sim. E a oferta, no meu ponto de vista, é um extra. Às vezes, Lucas, sobrou R$10 eu não consigo dizimar, mas sobrou R$10 aqui, vou ofertar em questão de fé. Amém, tudo certo. Mas faz muito mais sentido essa pessoa se reorganizar, usar esse R$10 de repente para pagar uma dívida, para sair de um problema que ela tem. Sim. E se reestruturar de novo, entende? Muito legal isso, porque às vezes não está claro isso para as pessoas e a gente consegue trazer essa clareza, né? Amém. Muito bom, gente. Olha, dinheiro é uma coisa que quando eu pensei quando você foi lá na pregação, eu falei, nossa, vou falar de finanças. E é algo que Deus colocou no coração, porque é algo que a gente precisa falar, né? Precisa. Tem muito assunto para falar de finanças. Muito. E a Bíblia traz muitas coisas para nós, né? Amém. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não falei no começo, mas curta, compartilhe, se inscreva no canal. Você se inscrevendo, compartilhando, curtindo, me ajuda a levar esse podcast para outras pessoas que também precisam ouvir. O Lucas vai deixar um link do vídeo para vocês. Do vídeo. E eu deixo o Lucas à disposição aqui, né, Lucas? Amém. Para quem estiver precisando, o Isso. Lucas trabalha com isso. Eu tenho uma empresa de consultoria financeira, mas a gente também faz esse serviço como oferta para o reino de Deus. Como eu disse, né? A oferta, o dinheiro não é a única coisa que a gente pode ofertar. Sim. Então, desde 2023, a gente faz um atendimento financeiro dentro da igreja. Então, às vezes o pastor identifica que tem casais procuram o pastor, né, para aconselhamento, para oração e tal, e às vezes ele identifica com o problema financeiro e aí ele acaba encaminhando, eu ajudo nessas questões. Então, se você hoje está com dívida, você hoje está com falta de, tipo, nossa, eu ganho tão bem, mas nunca vi meu dinheiro, não sei onde ele está, ele não consegue se organizar, a gente faz todo esse trabalho dentro da nossa igreja e também eu tenho uma empresa especializada nisso que faz, aí é mais focada em investimento. Para, né, consultoria também. Consultoria financeira, exatamente. Legal. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, te dado clareza em muitas coisas que falamos aqui de disciplina para filhos, né, Lucas? Isso. Dízimo e oferta e sobre o coração também, onde está o nosso coração. É isso. Muito obrigada e até a próxima.